Tainá Santos viu no comércio online uma boa oportunidade de empreender. Ela criou uma loja virtual para vender biquínis, fez estoque de roupas e investiu em publicidade nas redes sociais. O negócio rendeu uma grana no início e demonstrou ser promissor, mas não passou disso. A loja online começou a perecer por falta de planejamento financeiro. A Tainá não soube precificar produtos, não contou com capital de giro e não administrou corretamente o fluxo de caixa. Os prejuízos surgiram um após o outro e ela teve de encerrar as atividades. Onde foi que eu errei? Ousadia é uma palavra que define muito bem a Tainá. Em 2020, em plena pandemia, ela decidiu abrir um comércio online, uma loja de biquínis. E olha, deu muito certo, viu? Conseguiu vender bastante, tinha muitos clientes, mas por conta de uma série de problemas, como problemas em entregas e também problemas administrativos, acabou fechando as portas. A gente veio conversar com ela para entender exatamente aonde foi que ela errou. E você resolveu abrir uma loja online em plena pandemia. Como é que foi essa história? Eu sempre tive esse sonho, né, de empreender, de ser empresária. Então, desde muito pequena, eu já tinha comigo que era isso que eu queria. E na pandemia, eu fui lá, me arrisquei, porque assim, a gente estava vivendo o auge, né? Então, assim, eu quis abrir, tentei, fiz no online e deu, assim, muito certo no início pra mim. E por que você resolveu abrir a loja em plena pandemia, já que no movimento ao contrário, muita gente estava fechando lojas, claro que você abriu virtual, mas enfim, estava muita gente fechando e você resolveu abrir. Por que deu esse start naquele momento? Você sentiu que era um bom momento para isso? Na verdade, quando eu abri, a gente não tinha ainda uma ideia de que a pandemia seria como foi, né? Então, a gente ainda tinha em mente que seria uma coisa passageira, de 3, 4 meses. Então, eu não tinha essa noção de que seria um bom mesmo e que poderia me prejudicar de alguma forma futuramente, né? Então, mesmo assim, eu tentei arriscar. A gente estava todo mundo em casa, todo mundo ainda vivendo aquele lockdown. Então, eu via que poderia ser uma boa oportunidade, até mesmo pelo desemprego, né? Pelas ameaças de desemprego que poderiam vir. Então, eu achei naquele momento que fosse uma oportunidade boa, sim. E aí, no caso, você se planejou um pouquinho, você se organizou. Como é que você fez o planejamento dessa loja? Você resolveu abrir, mas você chegou a sentar, tentar organizar, montar, como é que foi? Não teve muito um planejamento, né? Eu queria, acho que esse foi o primeiro ponto, assim. Eu queria, então, na época eu peguei 6 biquínis. De início, eu comecei com 6 biquínis. E aí eu consegui vender os 6, peguei mais 12 e aí eu fui só aumentando. Então não teve um planejamento, foi tudo, eu fui aprendendo mesmo na hora. Tanto online, quanto como fazer vídeos, fotos. Que é parte da divulgação, exatamente. Né? A gente também ainda não tinha muita noção do quanto que isso poderia impactar, né? Essa questão do online, como o Reels, que não existia na época. Essa questão de influencers, né, que era uma coisa que gritava muito na época no online, começou a gritar muito. Então não tinha esse planejamento porque a gente não tinha ainda essa noção, né, de tudo isso que poderia acontecer. Essa questão de trabalhar mesmo com marketing digital, que é o que hoje é super normal, mas na época não estava sendo algo normal, assim. E você estudou, você tentou ter mais conhecimento relacionado a isso, essa questão de usar as redes sociais? Sim, eu cheguei a fazer alguns cursos para poder conseguir entender tanto o Instagram como promover, né, questão de publicações no próprio Instagram, questão também de como tirar uma foto, iluminação, luz. Então, na época, eu comecei, não tive esse planejamento, mas conforme eu ia tendo, né, a loja, conforme ia passando, eu começava a entender e aí ir procurando, estudando, né? Mas você procurou um curso em específico ou foi aquela coisa de buscar a internet? Foi específico, mas na internet. Não era algo assim, um curso mesmo assim, de tantas horas, tantos meses. Era algo que você colocava assim no YouTube, por exemplo, e você tinha, sei lá, meia hora voltado para aquele assunto. Né? Mas nada muito profissional, nada muito dedicado 100% àquilo.
aí você começou a fazer as vendas, como é que você planejou a questão dos produtos? O que você pensou para oferecer de diferente, para conseguir chamar a atenção dos clientes? Então, eu tinha muito comigo que eu queria trabalhar com um preço único, né? Então, qualquer biquíni era R$ 79,90. Então, todos os nossos biquínis tinham esse preço único, que era pra mim o diferencial, né? Porque o biquíni, ele sempre foi considerado uma peça muito cara, né? Todo mundo achava, assim, biquíni de R$ 200. E eu não queria isso, ainda mais por estar começando, né? A gente estava vivendo uma pandemia. Então, esse foi o diferencial que eu encontrei para a loja, colocar o produto em preço único, né? E além do preço único, existia o frete, né? Como era uma questão de logística por conta do online, aí tinha mais o frete para cliente. E aí, como é que você conseguiu se programar para ter esse preço? Você entrou em contato com fábricas? Porque para você manter esse preço fechado é um custo fixo. E biquíni normalmente tem uma peça que tem mais roupa, tem mais tecido, tem outra peça que tem menos. Então tem uma variação de valor. Como é que você conseguiu organizar, se planejar para ter aquele valor de R$80 e não ter impacto no seu custo e lucro? Na época, o meu fornecedor, ele também trabalhava com preço único. Então todos os produtos que ele vendia atacado era o mesmo valor, né? Hoje que ele mudou, mas na época era o mesmo valor, né? Então eu conseguia revender por um valor fixo, por também o dele ser fixo. Então não tinha tanto impacto, eu não tinha diferenças de biquíni, de cor em valores diferentes. Eles vendiam pelo mesmo valor, todos. E como é que você programou o crescimento da sua empresa naquele momento? Você contou para mim que estava conseguindo vender bastante, que tinha muitos clientes, né? Estava tendo um bom retorno. E aí, como é que você se planejou para conseguir crescer? Como é que você conseguiu se organizar para isso? Ou também foi tudo meio que fluindo? Então, aí já entra todas as questões dos erros, né? Que não existia esse planejamento. Então, a gente deixava muito levar. Por exemplo, a gente não tinha essa questão de, precisamos ter um fundo de caixa da loja, a gente precisa juntar esse dinheiro para a loja. A gente vendia, pegava mais. Vendia, pegava mais. E muitas vezes a gente não considerava o gasto, por exemplo, de sacola, de gráfica, né? Da nossa, por exemplo, logística para poder entregar, sei lá, pro motoboy, pro Uber, né? Então tinha tudo isso. A gente era muito, na época, muito ingênuo, assim, nessa questão de empreender mesmo. Então não tinha essa programação. A gente estava vivendo naquele momento. A gente estava vendendo muito, mas não tinha essa noção do planejamento que deveria existir, do fundo de caixa que a gente deveria ter. Então estava muito, assim, amador na época, né? E aí, com relação às entregas, você disse que teve muito problema com isso. O que aconteceu? Então, as entregas, na época, a gente tinha um problema com os Correios, né? Os Correios estavam com uma demanda altíssima de entregas, porque foi o momento que todo mundo começou a comprar online. Eu mesma não tinha comprado online nunca na minha vida. Eu comecei a comprar online na pandemia. Então, muita gente estava comprando, assim, tudo, até comida, às vezes, nos Correios. Então, a gente não conseguia, até nossas peças também eram extraviadas às vezes, né? A gente tinha esse prejuízo. Então, a gente não conseguia entregar para os Correios, né? Então, a gente já tinha essa dificuldade. O motoboy, ele tinha, na época, uma questão da diária e do custo, que pra gente, às vezes, não era tão interessante. Por quê? A nossa cliente, ela é muito imediatista. Ela viajou hoje, ela quer hoje o biquíni. Então não dava pra juntar na semana todos os biquínis e mandar pelo motoboy. Às vezes não dava pra acontecer isso. E aí a gente tinha a Uber. Só que a Uber, ela tava tendo um impacto muito grande, né? Diminuiu muito os valores. E não tinha essa época de Uber só para entrega, era Uber só para passageiro. Então, muitas vezes a gente não confiava de entregar para Uber e levar, porque a gente não sabia se ele ia levar mesmo. Porque hoje já existe, né, essa questão de proteção, caso perca o produto. Na época não existia. Então, o que eu encontrei? A minha solução foi: meu namorado me ajudava, né, a fazer as entregas, mas a gente perdia às vezes muito, porque a gente tava no X e aí era o extremo a entrega, pra fazer uma entrega. Aí tinha um custo de combustível, né, desgaste do carro. Mesmo a gente pedindo, né, o frete, o valor do frete, não dava pra cobrar um valor de R$50, por exemplo, a gente cobrava um valor ok, né? Quase que simbólico. 15, 20, às vezes até 10 o valor pra poder entregar, pra poder mesmo converter a cliente.
né? Mas a gente estava tendo muito mais gasto para poder levar e entregar para uma cliente, 2 clientes. Então, assim, essa foi a primeira dificuldade que a gente começou a encontrar, desculpa, né? Que foi a questão da logística. E aí, o que você pensou nesse momento? Como é que você tentou organizar isso? Você falou que tentou por esse caminho de entrega própria, mas você viu que não estava dando certo. E aí, como é que você começou a se organizar para tentar sanar esse problema? Aí, nesse momento, a gente começou a tentar trabalhar com retirada, né? Então, as clientes, como era online, elas iam até minha casa e retiravam. Mas aí a gente entrou numa outra questão. As minhas clientes, a maioria, eram clientes de uma outra localidade que até era mais longe. Então, por exemplo, eu moro em Sobradinho. E aí, eu tinha cliente em Águas Claras. Pra ela retirar... Só pra gente situar o nosso telespectador, aqui em Brasília tem regiões administrativas que são mais ou menos cidades. Então, Sobradinho é uma cidade, só para ficar entendido, é uma região administrativa, e Águas Claras é outra cidade, outra região administrativa. Faz parte do DF, mas a distância de uma para outra aí é mais ou menos de 40, 50 quilômetros. Então, muitos clientes que eu tinha, eram poucas as minhas clientes em Sobradinho, né? Então, muitos clientes que eu tinha eram em Águas Claras, do Oeste, que era, assim, uma questão de R$50 para poder a cliente conseguir chegar lá, né? E também a gente teve o impacto da gasolina. A gasolina aumentou muito na pandemia. Então, assim, a gente começou a ter muito problema. Não dava para poder retirar porque a cliente via essa dificuldade. Não dava para entregar porque a gente também via essa dificuldade, né? Falando como loja agora. Então, assim, a gente tentou também marcar pontos estratégicos. Ah, então vamos para Brasília mesmo, lá no plano piloto, né? E às vezes a gente não batia o horário da cliente, não batia o nosso horário. Então, foi o primeiro problema que a gente começou a ter, foi a questão mesmo das entregas. Qual foi o momento em que você decidiu fechar a loja? Você falou, não tá dando para fazer, é melhor dar uma parada agora. No mês seguinte já, em março, né, a gente ficou janeiro, fevereiro, e aí em março eu vi que realmente não tava saindo, a galera assim, não tava comprando, e muitas vezes não era nem porque, tava caro, não, era que realmente já tava vivendo uma fase assim da pandemia que não tinha como. E aí foi quando eu falei, vou fazer o queimão de estoque, né, vou anunciar o fechamento da loja e a gente volta no melhor momento que não tá sendo agora pra gente, né? Então, só pra gente pontuar, quais foram os erros que você acredita que cometeu? Acho que o erro foi não se programar, né? A gente entrar de cabeça sem conseguir ter todo um discernimento, poder entender como que funciona um capital de giro, né? A importância de você ter um fundo de caixa para sua loja. Não conseguir precificar de forma correta o seu produto, né? Colocar um preço que... eu comprei por 20, eu vou vender por 40, né? Que pra você é algo... Não calculou o restante dos custos. Não calcular os custos que você tem, né? Não pensar no que você pode fazer, por exemplo, troca. Vou colocar aqui que na primeira troca você não paga, na segunda troca você já paga, né? Então, assim, toda essa questão mesmo de você dar o suporte pro cliente, você precificar, sabendo o custo que você vai ter com juros de máquina, né? Eu acho que foram os principais erros que a gente teve naquele momento. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto para entender exatamente onde a Thay errou e, é claro, ter dicas também para que você não cometa os mesmos erros. A gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta e hoje a gente está conhecendo a história da Tainá, que em 2020 abriu uma loja virtual de biquínis, mas por conta de uma série de problemas acabou fechando. Onde foi que eu errei? Tainá, só para a gente relembrar, quais foram os pontos que você errou? Planejamento, né, precificação e logística. Agora a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto, que vai explicar para a gente exatamente o que ela deveria ter feito diferente e, é claro, dar dicas. Enio, é com você. Abrir um negócio sem organizar o estoque é uma dinâmica arriscada? Olá, Márcio. Prazer em conhecer você, Tainá Santos, jovem empreendedora do ramo de moda praia,
um segmento bastante promissor no Brasil. Mas vamos às questões. A Tainá começou sem planejamento. Ela começou no que a gente chama de um planejação, que é planejando e já agindo. Isso não é de todo equivocado. Inclusive, existe um segmento da consultoria empresarial que fala do effectuation, da efetivação, de que é até interessante você começar com aquilo que você tem à sua disposição, aquilo que você tem à mão, os seus recursos, a sua rede de contato, as suas habilidades, as suas competências, até para você experimentar um pouco, montar um MVP, montar um protótipo do seu negócio e ir começando a interagir com o seu público, recebendo os presentes desse público, desse cliente, que são os feedbacks, e ir ajustando o seu empreendimento. Mas veja, isso é importante quando você tem algum recurso que é tolerável uma perda, como aconteceu com você, inclusive, Tainá. Nesse primeiro momento a coisa não deu certo, mas você colheu muito aprendizado. Então é possível começar assim, com uma planejação, aprende, experimenta, mas quando você for fazer de fato um investimento mais estruturado, faça o seu planejamento. Neste ramo, qual é a importância de ter conhecimento em marketing digital? Bacana a Tainá ter buscado cursos, está se capacitando permanentemente, e nessa área de marketing digital. Veja, os empreendimentos como um todo já vinham sofrendo um processo de transformação digital, que foi muito acelerado, foi tracionado durante o período de pandemia. Hoje é inexorável que todo negócio já nasça digital, já tem uma presença digital. Na verdade, a gente prega o phygital, que é o físico e digital, tudo junto e misturado. O ideal, inclusive, é que você tenha um pequeno CRM, que você tenha módulos de campanha e faça disparos para o seu cliente, sinalizando para ele que tem novos produtos em função do histórico de consumo dele contigo. Qual é o jeito certo de fazer precificação do produto para evitar prejuízos? Precificação, Tainá. A precificação não deixa de ser uma forma de comunicação com o teu cliente. Você manda para ele um sinal. Vamos lá, olha, eu tenho um preço um pouco mais elevado, mas eu agrego mais valor, eu tenho mais qualidade, meu produto é um pouco mais sofisticado. É uma forma de posicionar o teu negócio no mercado junto a outros empreendedores deste mesmo segmento já estabelecidos. Tem uma regrinha muito simples e que é básica para a formação do preço de venda. A regra dos 3 Cs. O primeiro C, você precisa cobrir os custos do teu empreendimento. Você não pode levar prejuízo, não pode pagar para trabalhar. Tanto custos fixos, aqueles que independem do volume de vendas, não são condicionados pelas vendas, por exemplo, o aluguel, o IPTU do imóvel que você utiliza, quanto os custos variáveis, aqueles que são relacionados às vendas. Por exemplo, comissão de vendas, reposição de estoques, embalagens, ou seja, o primeiro C, você tem que ter um preço que cubra custos fixos e custos variáveis. Vamos agora para o segundo C, a concorrência. Dá uma olhada, faz um cliente oculto e veja o que a sua concorrência está praticando em termos de preço. Vamos ver o que eles estão praticando e vamos ver como é que você quer se posicionar em relação a eles. Você acredita que pode botar um preço um pouco acima? Você tem qualidade para isso? Você agrega algum serviço adicional à entrega do seu produto? Ou você tem que ter um preço mais competitivo em função de que você está começando e tem que ainda formar uma carteira de clientes? E por fim, o terceiro C, o C de cliente. Cobriu custos. Já avaliou o que a concorrência pratica? Vamos ver agora o que o cliente, o seu consumidor, está disposto a pagar pelo seu produto. Lembre-se, o cliente paga preço, mas quer receber valor. E valor é uma equação simples. É o benefício concreto da compra, o caso aí o biquíni, mas com uma experiência incrível de entrega desse biquíni. Então avalie o quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto. No caso da Tainá, o que faltou para ela? Identificar mercado e demanda antes de adquirir os produtos? Tainá compôs um estoque inicial aí muito grande e que não teve boa aceitação. Isso acontece principalmente no início, porque você ainda não tem plena empatia com a razão de ser da sua empresa, o seu cliente. Você tem que conhecê-lo no detalhe para saber exatamente quais são suas necessidades. Mais e além, quais são os seus desejos. Mais e além, quais são os seus sonhos. O teu empreendimento tem que resolver problemas, mas principalmente atender desejos e realizar os sonhos de consumo do seu cliente. Faça, portanto, uma pesquisa de mercado.
Converse primeiro com o seu fornecedor. O que é que está saindo mais? Quais são as tendências? O que é que outros concorrentes estão comprando em grande quantidade? Faça o cliente oculto. Visite a concorrência. Veja o que é que eles estão expondo. Veja qual é a linha de mercadoria que ele tem e está oportunizando para o cliente. E por fim, principalmente, ouça o seu cliente. Provoque o seu cliente. Faça uma pesquisa junto a ele. Veja se ele está satisfeito com a linha de produtos que você oferece e faça os ajustes necessários para atendê-lo. A partir do momento que você conhece bem o seu cliente, você já vai antever as necessidades e desejos dele e tende a não ter mais esses estoques parados. Qual é o jeito certo de organizar um fluxo de caixa? É possível planejar um sistema de entregas que não comprometa o lucro da venda? Fluxo de caixa e um sistema de entregas. De fato, 2 pontos críticos aí para o seu negócio, Tainá. Para qualquer negócio, na verdade. Fluxo de caixa, eu adoro essa ferramenta, porque ela é um pouco mágica. Ela é quase que uma bola de cristal. Você faz aí uma projeção tanto das entradas, as suas vendas, seu faturamento, suas receitas, quanto das saídas, seus custos, suas despesas. Assim você vai contrapondo com a realidade o que você projetou. E cada vez mais você vai projetar bem próximo da realidade. Você vai pegando o time, o jeito do seu empreendimento. O que é positivo nisso? Você vai ter uma previsão ao longo do tempo de quando vai faltar dinheiro. E aí você vai ver quais as melhores opções no mercado de captação de recursos. Quem oferece com melhores prazos, taxas de juros, necessidades de garantias, períodos de carência, para que você faça a melhor captação de recursos sem prejudicar o seu empreendimento. Por outro lado, a projeção do fluxo de caixa vai te mostrar também quando você vai ter saldos, excessos, sobras de caixa. E aí você vai, com a devida antecedência, definir aonde fazer o melhor investimento. Se eu vou reinvestir no meu empreendimento ou se eu vou, por exemplo, montar um fundo de reserva para uma necessidade futura. Quanto à questão da entrega, a logística, a distribuição, e principalmente para você que quer vender também à distância, Tainá, o ideal é ter um parceiro, é terceirizar isso. Para você que está começando, bota foco, bota energia naquilo que você de fato é muito competente, que é na comercialização dos seus biquínis. A entrega deixa para um parceiro especializado. A Tainá não fez parcerias no começo, principalmente relacionados à entrega dos produtos. Por que isso é um erro? Hoje, a garotada, como é o caso aí da Tainá, me permita chamar de garotada, 20 anos, jovem, já colocou a questão do empreendedorismo no radar. Mas veja, você quer ser médico, vai estudar 6, 8 anos. Você quer ser jornalista, vai estudar 4 anos. Economista, 4 anos. Para empreender é fundamental que você estude e se prepare também. Até porque muitas vezes você não tem uma formação adequada para fazer a gestão de um empreendimento. Às vezes, por exemplo, você é um professor de educação física e quer montar uma academia. Então você domina o aspecto operacional. Mas e o aspecto de gestão, de administração dessa academia? Então faça assim, é recomendável que você se capacite, que você se profissionalize antes, durante e o tempo todo. A dinâmica de gestão dos empreendimentos hoje está muito acelerada. Todo dia surgindo coisas novas. Acabamos de falar aí da necessidade de você dominar o marketing digital, que trouxe mais evidência em função da pandemia, da transformação digital acelerada que os negócios vivenciaram. Então é fundamental que você tenha uma capacitação continuada, permanente, tanto em aspectos operacionais do seu empreendimento, se atualize o tempo todo, nos aspectos de gestão e que você fique também permanentemente lapidando o seu perfil empreendedor, os aspectos atitudinais do seu comportamento. Bacana, né? Muito. Valeu, Enio. Obrigado pela sua participação. Tainá, agora com as dicas e também com a sua experiência, você abriu uma loja de biquínis, hoje está funcionando. E qual que é a diferença agora? O que você aprendeu com tudo isso? A diferença hoje é o nosso planejamento, né? O que não existia. Hoje já existe o planejamento, hoje já existe uma logística pra gente, que é uma logística aceitável de se ter tanto para cliente como pra gente loja, né? E
toda a questão da precificação, né? Que a gente já consegue hoje fazer uma precificação justa, levando em consideração os nossos gastos, que a gente tem que, né, remeter a tudo que a gente precisa pagar. Então, com certeza, hoje não tem nem comparação a diferença que a gente tem. Tá, e qual é a diferença agora de você hoje, 2023, para 2020, quando você iniciou? 2020 era uma menina que não tinha experiência em nada, que não sabia, estava no escuro, não tinha base, né, não tinha nenhuma referência, né? E hoje, em 2023, eu já consigo ter entendimento de tudo que eu teria que ter, né, no início, como o mercado digital, né, como vender, como abordar um cliente, como precificar um produto. Então, assim, tudo que eu não tinha experiência mesmo, hoje já consigo ter. Tainá, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E para você que estava acompanhando a gente, obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui, mas semana que vem a gente volta com uma nova história. Continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau! Tchau!